em alguma coisa. Camila, acho que já estamos no horário, está todo mundo pronto, só vou ver aqui com o pessoal da equipe, a transmissão no YouTube está tudo certo, gente, aqui a sala, tudo certo, podemos começar a gravar aqui também. Camila, tudo tranquilo? Podemos ir? Podemos sim, tudo tranquilo. Então, Camila, eu te agradeço mais uma vez, eu passo a palavra para a Aline, que vai fazer a mestre cerimonial de hoje, vai ficar apresentando, vai pegar as perguntas e tudo, e eu fico aqui te assistindo. Obrigada. Valeu, Camila. Olá, boa noite a todos. Camila, muito obrigada. O Xavier, acho que eu devo ter falado do Xavier, seus trabalhos me ajudam muito, acho que foi um dos trabalhos que me fizeram estudar prisão. Enfim, prazer tê-la conosco, fazer uma breve apresentação. A Camila é professora associada à Universidade Federal do ABC, doutora em Sociologia pela USP e pesquisadora do NEV. Eu vou dar só alguns informes em relação à organização. A gente pede para que os comentários, as perguntas sejam feitas ao final, e aí a pessoa pode colocar o nome aqui no chat direitinho, que a gente vai organizar uma lista e vai chamando por nomes. Enfim, Camila, a palavra é sua. Muito obrigada, Aline, obrigada ao José Roberto. Agradeço muito assim, o convite. Para mim, é sempre um prazer, né, participar dessas conversas, enfim, com pesquisadores e também com alunos, né, de graduação, de pós-graduação, e especialmente porque é sempre um prazer compartilhar experiências de pesquisa, né, que eu acho que são muito importantes para a gente definir as nossas próprias trajetórias, né, para a gente definir nossos próprios caminhos, né. Então, embora cada um, né, eu acho que cada um tem que encontrar o seu próprio caminho, assim, não há uma receita pronta, né, de metodologia, de técnicas, de caminhos para fazer pesquisa, mas eu acho que o compartilhamento de experiências permite, né, facilita um pouco, abre, talvez nos traga ideias, nos traga um pouco também da percepção das dificuldades, né, que são inerentes a cada campo de pesquisa, a cada caminho que a gente escolhe, né. Eu vou tentar falar, entre até no máximo 50 minutos, né, para que depois possa ter tempo realmente, né, para as perguntas e para a gente discutir. Eu costumo falar muito, então eu vou tentar me policiar, olha o termo, né, mas eu vou tentar me policiar no tempo para que haja esse espaço para o debate. E também, né, pensando na proposta, né, da exposição, né, então, de falar das dinâmicas da prisão e também dessa trajetória de pesquisa e da pesquisa em prisão, eu vou tentar articular as duas coisas na mesma fala, assim, né, então, ao mesmo tempo que eu vá falando da própria pesquisa em prisão, também pontuando algumas questões relacionadas à própria dinâmica da prisão, naquilo, obviamente, que eu pude perceber, né, nas pesquisas que realizei. Bom, eu comecei minha trajetória de pesquisa na iniciação científica, no curso de Ciências Sociais na USP, comecei a graduação em 98, e a minha primeira experiência de pesquisa, né, na iniciação científica, foi na área da sociologia da religião. Eu participei de um grupo de pesquisas coordenado pelo professor, infelizmente já falecido, professor Lísias Nogueira Negrão, e era uma pesquisa sobre trânsito religioso, pessoas que participavam de várias religiões ao mesmo tempo, enfim, né. Eu estou falando isso porque foi uma pesquisa que me marcou muito, primeiro que foi a primeira, né, e também porque a gente fazia pesquisa na rua, assim, foi definido pelo projeto de pesquisa um bairro em que as entrevistas deveriam ser feitas, e as casas também eram sorteadas, definidas previamente, né, então a equipe de pesquisa ia até o bairro, aqui que no caso era o bairro do Cambuci, aqui na região central de São Paulo, e, enfim, a gente tinha que... para mim, é uma experiência muito angustiante, assim, e lembrar dessa época, sinceramente, porque a gente tinha que sair de casa, tomar ônibus e chegar lá e bater na porta das pessoas, né,
e tentar convencê-las a dar entrevista para a gente. Enfim, porque era totalmente aleatória, assim, a escolha, né, das casas. Enfim, então, foi a primeira experiência, foi super importante, né, para a gente entender o que é uma pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho, assim, quando eu me lembro disso, o sentimento que eu tenho é de angústia, assim, porque a maioria das pessoas não, né, era um longo questionário, uma longa entrevista gravada. Eu tinha que entrar na casa das pessoas, aquele roteiro enorme, enfim, tudo é muito angustiante. Bom, ao mesmo tempo, nessa época, eu comecei a fazer um trabalho voluntário na casa de detenção de São Paulo, Carandiru. Eu, na época, era kardecista, né? Eu frequentava e enfim, praticava, né, o kardecismo, e a gente, pelo centro, né, espírita, a gente dava alguns cursos para os presos lá no Carandiru. Então, meu primeiro contato com a prisão foi através desse trabalho voluntário, né, tendo aí, né, como, enfim, por esse centro espírita, e o Carandiru, né, é algo que é totalmente diferente de tudo que a gente tem hoje, né, das instituições prisionais, da forma como elas funcionam hoje. Aí eu vou tentar também falar um pouquinho, né, ao longo da minha exposição sobre essas diferenças. Então, lá no Carandiru, eu tinha 22, 23 anos, eu entrei, assim, nunca tinha pisado numa unidade prisional, não sabia, não conhecia nada também, era totalmente leiga, e fui, né, vai dar um curso, é totalmente surreal, porque não tinha ninguém para acompanhar, eu chegava sozinha, e eu dava o curso no pavilhão 8 e 9, que era o chamado fundão, né, da casa de detenção, e tinha um preso que vinha me buscar, né, que vinha esperar para acompanhar até o local onde era o curso, mas não tinha funcionários, né? Tinha os funcionários em cada passagem de um pavilhão a outro, mas eram cerca de 9.000 presos nessa época, a casa de detenção tinha, então não tinha funcionário para acompanhar pessoas. As pessoas, e algo, né, eu estou falando isso porque hoje é totalmente impensável isso nos presídios de São Paulo. A gente transitava por todos os pavilhões sem ninguém nos acompanhando, sem ninguém acompanhava. Então, assim, se eu quisesse, eu nunca entrei num prédio, porque na casa de detenção tinha enormes pátios, né, e no térreo funcionavam espaços religiosos, escolas, enfim, e algumas oficinas de trabalho e tal, e aí nos outros, a partir do primeiro andar, estavam as celas, né, dos presos. E isso, os pavilhões eram num formato, assim, quadrado, né, mais ou menos, e, enfim, aí no meio disso tudo era o pátio. Os presos ficavam soltos desde cedo, tipo 7 horas da manhã, até o final do dia, 5 horas da tarde, porque não tinha estrutura para ficar prendendo os presos nas celas, né? Era uma coisa gigantesca. Então funcionava um pouco por eles mesmos, né? Os presos mesmos, assim. Enfim, então a gente chegava, né? E para todo mundo que chegava para fazer algum tipo de atividade ali dentro, padres, pastores, enfim, todo mundo era assim, entrava e pronto, e tá lá dentro, e é muito, assim, surreal isso. Eu tenho muitas lembranças dessa época, que, assim, e aí hoje eu falo, como pesquisadora, hoje, olhando para trás, 20 anos, né, depois, eu fico pensando, poxa, por que eu não aproveitei mais aqueles momentos, né? Porque naquela época eu nem imaginava que eu ia ter a prisão como objeto de pesquisa, de reflexão. Eu nem imaginava isso, nem passava pela minha cabeça. E então eu estava ali vivenciando aquilo, e uma casa, né, um presídio que é histórico por tudo de ruim, né, especialmente, né, pelas trágicas, por ser palco, né, uma das maiores tragédias da história brasileira, que foi o massacre do Carandiru, né, que ocorreu em 92, mas isso eu não tinha o conhecimento, assim, uma perspicácia, digamos, um olhar de pesquisadora que eu veria muitas coisas, certamente eu não percebi, né, que se fosse hoje, por exemplo, né, mas enfim, eu me lembro de coisas que, tipo,
você está passando num pavilhão, por exemplo, num pátio. Eu passava por vários pavilhões até chegar no 8 ou no 9, que eram na região, né, no fundo. Então, é meio da nossa própria, digamos, instinto, né, de autodefesa, a gente se aproximar da parede, né? A gente, assim, ficar, digamos assim, acuada, né? Não porque alguém fizesse nenhum tipo, não, nada disso, mas porque tem um monte de preso, né? Assim, e é naquela ideia, né, nossa, que a gente vem também, né, com um senso comum, né, diz, olha, são criminosos, etc., né? Enfim, naquela época eu também, né, partilhava desse senso comum. Então, eu lembro que nas primeiras vezes, essa nossa reação de aproximar e ir rente à parede, andando, né? E aí eu me lembro, né, um desses dias, o preso que me acompanhava, ele falou, olha, não anda muito rente à parede e tal, ele foi sutil, ele não quis falar, né, o porquê, mas pediu para eu me afastar da parede, e em seguida eu ouvi um barulho, e aí eu olhei para cima, eram os presos atirando da cela, descartando facas enormes, gigantescas, assim, né, que eles, acho que provavelmente ia ter algum tipo de revista, de blitz, né, dos funcionários na cela, e eles jogavam aquilo da janela para baixo, para se livrar, né, dos objetos ilícitos. E imagina, então, se alguém está passando ali embaixo, né, pode ser acertada com uma dessas coisas na cabeça, né? Enfim, e eu nunca ia imaginar coisas assim, né, desse tipo. Enfim, então, eu penso que esse período, né, embora não tivesse um olhar ainda que certamente me traria muita coisa interessante, né, eu não tivesse olhar, mas foi importante, né, com essa experiência, uma primeira experiência, né, de contato com o sistema prisional. Me surpreendi, porque sendo mulher, né, ainda sendo muito jovem na época, nunca teve nenhum assim, tipo de, como também às vezes as pessoas imaginam, né, nenhum tipo de constrangimento, nada nunca aconteceu nesse sentido, os presos todos sempre extremamente respeitosos, e, enfim, e nunca aconteceu nenhum tipo de problema, né, assim, relacionado à minha presença ali. O único que eu lembro que o dia que eu me levei um susto, nós estávamos na reunião, lá no curso, e de repente começa uma gritaria, e eu me lembro que aí eu comecei a olhar assim, olhar para os lados, os presos estavam num círculo, né, e tipo assim, buscando alguém para me explicar o que estava acontecendo, uma gritaria lá fora. Eu falei, pronto, rebelião agora, né? E um dos presos falou, não se preocupa não, é o pessoal da Igreja Universal, começou o culto. Então, era o culto da Igreja Universal, que era ao lado, e aquela gritaria toda de expulsão de, sei lá, de espírito, de demônio, enfim, né, essas coisas do tipo. Bom, quando eu terminei minha graduação, então eu tentei, aí sim eu fui fazer o mestrado, e eu tentei, de alguma maneira, articular esse interesse, então, né, que essa experiência, que foi um pouco mais de um ano, né, essa experiência no Carandiru, me despertou, tentei articular isso com a questão da religião, porque para continuar com o orientador, digamos assim, né, que eu gostava muito dele, então eu tentei articular. Então, o meu mestrado foi sobre a conversão de presos às igrejas evangélicas. E era, no início, né, a minha ideia era fazer sobre religiosidade no geral, né, dos presos. Mas eu comecei o meu mestrado em 2003, né, e nesse período, já o Carandiru ele já havia sido, ele começou a ser esvaziado, enfim, né, os presos começaram a ser transferidos ainda em 2000, se não me engano, em 2002, enfim, em 2003 ele já estava num processo de desativação, acho que ele, se não me engano, ele é desativado definitivamente entre 2003 e 2004. Enfim, quando eu fui fazer o mestrado, o Carandiru já não funcionava mais, e aí eu fui buscar outras unidades prisionais para fazer a pesquisa, né? E aí eu encontrei um contato através de um outro professor da USP, o professor Álvaro Gulo, professor da sociologia. Ele tinha um contato com um diretor de um presídio em São Vicente, o José Roberto deve saber, ali indo para o litoral, na Padre Manuel da Nóbrega, do lado direito tem um complexo prisional, né, na região de São Vicente. E era uma daquelas penitenciárias, são 2 penitenciárias ali até hoje, também tem um centro de detenção provisória,
era uma das penitenciárias, eu consegui, né, ele falou com, tudo assim, né, falou com o diretor, enfim, né, deixou, então aí eu fazia essa viagem toda semana, enfim, várias vezes na semana, e eu fiz a minha pesquisa de mestrado nessa penitenciária de São Vicente e também na penitenciária do Estado, que também fica no metrô Carandiru, era no mesmo complexo que a casa de detenção, mas é um outro presídio, que na época ainda era a penitenciária do Estado, que é masculina, etc. Atualmente, esse prédio, né, ele funciona como para mulheres, é a atual penitenciária feminina de Santana, esse presídio, mas na época que eu fiz a pesquisa era a penitenciária do Estado. Então, a minha pesquisa de mestrado foi nessas duas instituições, cada uma delas, né, então, nessa época, a negociação para a autorização da pesquisa foi direto com os diretores, e é assim, né, cada vez que a gente vai fazer pesquisa numa prisão, a gente tem que negociar tudo, assim, no sentido de não só a autorização para fazer a pesquisa, mas as condições da pesquisa, o que você pode levar, o que você não pode, o que você pode fazer, qual é o horário que você vai poder entrar, sair, o horário que o preso vai poder vir falar com você, enfim, tudo isso, coisas que a gente nem passa pela cabeça, né, assim, a gente precisa negociar com o diretor, conversar, porque eu sempre falo assim, né, quem vai pesquisar na prisão tem que saber que a gente é sempre um incômodo ali, né, para a administração prisional, porque, independentemente, enfim, de eventuais relações, né, escusas que existam ali, nem é questão disso especificamente, mas uma pessoa de fora, numa prisão, ela sempre é alguém que precisa ficar alguém olhando, precisa ficar um funcionário responsável, então é um empecilho, a gente é um empecilho para a rotina da instituição, né, então, quando a gente vai fazer pesquisa na instituição, a gente precisa sempre ter claro qual vai ser a dinâmica da nossa atividade de pesquisa, ou pelo menos eu sempre procurei fazer isso, para que eu tente interferir o menos possível na rotina da instituição, porque senão eu vou gerar mais desconforto e mais resistência à minha presença ali, né? E por mais que a gente tenha autorização dos diretores, na prisão também, às vezes, se você não tem a simpatia, né, a paciência, a boa vontade de funcionários que lidam diretamente com os presos, eu sempre falo, o diretor de disciplina é sempre um cara-chave, fundamental, porque é ele que está mais lidando diretamente com os presos, a gente tem muitas dificuldades, pode ter autorização para fazer, mas muitas vezes não consegue fazer, se a gente não consegue, então, se movimentar nesse espaço que tem, reina, né, muita, digamos, discricionariedade, então, porque o diretor, de repente, ele pode dizer, você tem autorização, mas hoje você não pode fazer pesquisa, porque tá uma coisa meio tensa. Se o diretor falar isso, ou um funcionário falar, já não vão deixar a gente entrar para fazer, porque se acontecer alguma rebelião, alguma coisa, é responsabilidade deles. Então, ou seja, né, a prisão, a autorização formal para fazer a pesquisa, muitas vezes não basta. Então, assim, é necessário se movimentar nesse labirinto e procurar um espaço, né, e procurar identificar o espaço possível para a nossa presença ali dentro daquele universo institucional e dentro das rotinas, né, que são estabelecidas pelas instituições. Enfim, então, por exemplo, né, vou falar rapidinho do mestrado para depois ir para o doutorado, que eu acho que é onde há mais elementos assim, para se pensar, onde pelo menos eu pensei mais sobre essas questões metodológicas, né? Mas na penitenciária de São Vicente, eu tinha lá uma sala que ficava num prédio, digamos, não era uma sala intermediária, uma sala que as psicólogas geralmente atendiam os presos, né? As técnicas. Enfim, eu ficava numa sala, só que eu só tinha de manhã para fazer a pesquisa. Então, como eu saía, eu morava na época em São Paulo, eu morava no Tucuruvi, e eu tinha que pegar a Avenida do Estado inteirinha, e eu pegava um trânsito, assim, fora
surreal para chegar até a Imigrantes, que é a rodovia que vai para o litoral. Eu tinha que sair de casa tipo 5h30 da manhã para poder chegar lá até 9 horas, porque senão, se eu chegasse depois, o diretor já nem chamava o preso, porque aí eu já ia interferir no horário de almoço. Enfim, então é isso, porque as instituições têm a sua rotina. Então, os presos têm um horário para sair da cela e ir para o banho de sol, e aí, enfim, cada unidade tem um pouco de diferença em relação a isso. Alguns, no horário de almoço, têm que voltar para as celas para receber as refeições na cela, enquanto outros recebem a refeição no próprio pátio, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, tem esses horários. Tem o horário que tranca as celas, né? Que geralmente entre 3h30 e 4 horas da tarde. E aí, nesse horário, na teoria, os presos já não podem mais circular, eles ficam presos, né? Só um parênteses, né, pessoal? Então, aquele cenário da casa de detenção que eu mencionei, pelo menos aqui em São Paulo, hoje em dia, ele já não existe mais, né? Então, a gente entrar, não ter funcionário, não ter ninguém, o preso acompanha, você vai direto para o pátio, esse cenário, ele já não existe mais, né? Para o pesquisador é pior, só que é muito surreal o que acontecia antes, né? Então, então precisa, então você chega na unidade prisional, a gente não vai entrando, assim, vou entrando, eu vou procurar um preso aí, né, com quem falar. Não é assim, né, a gente chega na unidade prisional, e é muito interessante, aí uma questão de gênero, né, que perpassa tudo isso. Geralmente o diretor, né, geral, ele já nos encaminha para uma mulher, digamos, ser a nossa referência ali, né, a pessoa com quem a gente fala, que geralmente é a diretora de reintegração social, algum cargo, ou uma técnica, uma psicóloga, assistente social, alguém, né, que trabalha nessa área técnica. Então, é muito interessante, assim. Então, a gente é primeiro encaminhada para uma outra mulher, não é encaminhada para o diretor de disciplina, por exemplo, né? Não, é para uma outra mulher. Enfim, e aí essa pessoa, ela é responsável por nós, assim. Então, é muito, eu acho sempre muito desagradável no começo, assim, porque você não sabe direito onde você vai ficar, qual vai ser a sua rotina ali dentro, né? Às vezes demora um pouco para isso. Enfim, então, né, como eu disse, na penitenciária lá de São Vicente, com o pátio, eu nunca fui no pátio, nunca fui na cela, eu entrava, ficava numa determinada sala, eu dizia, eu quero falar com o preso que é religioso, que tem alguma religião. Só que aí só existiam os evangélicos, alguns kardecistas e os católicos, né? E só que assim, os católicos não tinha nenhuma diferença da população geral. Os católicos, eles eram católicos porque eles acompanhavam a reunião da pastoral carcerária, que não era uma dinâmica propriamente religiosa. A pastoral trabalha muito mais com assistência jurídica, assistência social, etc., do que propriamente de uma perspectiva religiosa, né? O kardecísmo tinha algum ou outro, mas eram pouquíssimos, também não tinham, assim, um modo de vida, digamos assim, de experiência que diferenciasse eles dos outros presos, e tinha os evangélicos. Aí os evangélicos, sim, os evangélicos se destacavam da massa carcerária, era um grupo com uma identificação específica, inclusive na maneira de se vestir, na forma de agir, de falar, de se comportar, e inclusive ficavam em celas separadas dos outros, celas que eles chamam de igrejas, né, que é destinada apenas aos presos evangélicos. E o evangélico é porque é geral, todos os evangélicos de quaisquer denominações religiosas, eles têm esse mesmo comportamento dentro da prisão. Então pode ser do evangélico da Assembleia de Deus, que é uma das maiores, das mais comuns, ou o evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus, que aqui fora eles têm perfis muito distintos, né? Mas dentro das unidades prisionais é a mesma coisa, eles são chamados os crentes e eles se comportam, eles têm o mesmo comportamento. Então, eles, por exemplo, eles estão sempre de camisa abotoada, de sapato, sempre com a camisa mais arrumada para dentro da calça. Dificilmente estão de bermuda, porque, a não ser que ele não tenha realmente dinheiro para comprar uma calça e não tenha uniforme, mas em geral estão de calça.
cabelo mais penteado, e geralmente estão com a Bíblia, eles andam nos presídios com a Bíblia embaixo do braço. Então é muito comum ouvir essa expressão, né? Enfim, a Bíblia não é desodorante para ficar debaixo do braço. Quando alguém fala de um preso, que é muito comum, que o preso só está na igreja por algum motivo de não ter mais convivência no mundo da prisão, e eles dizem que é o título, inclusive, da minha dissertação, ele correu para a igreja, ou né, a igreja é um refúgio. Então o título, até eu vi que alguém perguntou no chat, né, eu só vi de relance, assim, o título da minha dissertação, que foi publicada pela Humanitas, né, em forma de livro, mas que eu acho que não tem mais, só se for em sebo, gente, faz muito tempo, a igreja, o que é? A Bíblia como... A igreja como a igreja como refúgio e a Bíblia como esconderijo, religião e violência na prisão. Então, porque essa é uma interpretação generalizada sobre o preso que se converte na prisão, né? Que ele corre para a igreja para se esconder, e aí, claro, na pesquisa eu fui, né? Digamos, a minha interpretação sobre isso, que ele é muito, o crente, né, o evangélico dentro da prisão, ele é visto como aquele indivíduo que não cumpriu com as regras no mundo do crime, e aí ele, para não ir para o seguro, que é uma região, né, do espaço da prisão, em que ele fica segregado da população carcerária, ele vai para a igreja. O que é esse não cumprir, né? Geralmente dívidas de drogas, né? Então quem fica com a dívida, era muito recorrente essa narrativa, né, de que foi para a igreja. Enfim, então, só para não me estender muito, né, a interpretação da minha dissertação de mestrado é que o preso evangélico, ele é desacreditado. Ele tem que estar sempre provando que ele de fato é um crente. E isso é relatado pelos próprios evangélicos, dizem, né? Claro, não é o meu caso, mas realmente a maioria está na igreja, porque está corrido, né? Como eles falam, correu, né? Correu da massa carcerária, correu da convivência, né? Com os outros presos. E isso faz com que eles precisem, na minha visão, né? Esse descrédito pela qual todo mundo os enxerga, faz com que eles tenham que ser o tempo todo na prisão evangélicos. Né? Eu utilizei a teoria do Goffman, dos papéis sociais, né, no argumento de que não há outro papel para os evangélicos na prisão, eles precisam ser evangélicos o tempo todo. Então, se ele falar um palavrão, por exemplo, né, acho que qualquer pessoa, sendo religiosa ou não, uma hora pode ficar de saco cheio e mandar alguém para PQP, né? Mas o evangélico não pode fazer isso. Se ele fizer, ele vai ser cobrado. Ele não pode fazer atividade física, de ginásio, nada, não pode jogar futebol. Então, essas são restrições que não existem aqui fora, no geral, né? Então, eu fui entendendo essa prática religiosa dentro da prisão como uma forma de punição que é imposta para aqueles presos que são entendidos como pessoas que eles, na época, eles usavam esse termo, né? Quebraram a perna do crime, cometeram algum erro, alguma coisa que não se admite nas relações entre criminosos, né? E nessa pesquisa surgia a questão do PCC. Então, muitos evangélicos falavam que eles não tinham televisão na cela, e alguns deles falaram que conseguiram autorização para ter televisão na cela, mas só podia assistir os canais religiosos. E eu perguntava, mas quem é que dá autorização, né? Mas é o pastor, né, que não deixa? Eles falavam, não, é o irmão, entre aspas, não é o irmão evangélico, é o irmão do PCC. Enfim, e aí, então, foi aí que surgiu, né, para mim, que também não conhecia nada disso, essa questão do PCC. Isso surgiu mais na penitenciária do Estado, né? Então, como eu disse, eu fazia pesquisa nas duas. Na penitenciária do Estado eu fiz durante mais tempo, porque eu morava do lado, eu morava no Tucuruvi, é bem próximo, então, para mim era muito fácil, né, passar o dia ali na penitenciária do Estado, e muitas vezes e tal. Então, ali eu tive uma rotina que foi mais interessante, a pesquisa, eu tinha contato com outros presos, eu passava mais tempo ali, contato com os funcionários também, e é outro prédio histórico, né, um prédio muito importante, né,
aqui em São Paulo, tem um livro do Fernando Sala, né, que as prisões em São Paulo, que trata da história da construção da penitenciária do Estado, como uma penitenciária modelo, né, no começo do século XX. Foi um prédio projetado, né, pelo arquiteto Ramos de Azevedo, enfim, tem toda uma história ali que é muito interessante. E o formato da penitenciária do Estado também é totalmente diferente das outras. Eu acho que não tem outra penitenciária no Brasil, não, em São Paulo, pelo menos, que seja igual. Ele é o formato que é chamado de espinha de peixe. A penitenciária do Estado, ela tem uma radial comprida e tem 3 pavilhões que a atravessam, né? E cada pavilhão, então, o pavilhão onde ficam os presos, a radial é um pouco interliga, né? Todos os pavilhões. E dentro dos prédios é muito estreito, assim, são corredores muito estreitos para passar entre eles, né? E eram acho que 3 andares, se não me engano. Enfim, então é um formato muito diferente de outras unidades prisionais. Quando eu chegava lá na penitenciária do Estado, né, quando eu fazia pesquisa, eu ficava no pavilhão 3, no último, mas eles não podiam passar no meio do prédio, né? Nessa radial, eu contornava a muralha, então, mas pelo lado de dentro, né, eu chegava no último pavilhão, contornando a muralha. Enfim, eu sei que parece tudo meio abstrato, né, eu tô só falando isso para vocês verem como é que cada unidade tem a sua própria rotina, né, e aí eu chegava lá, enfim, e era um preso que cuidava de mim ali, na penitenciária do Estado. Tinha uma sala também, que era um lugar onde ficavam as escolas, onde funcionava a escola, mas não tinha aula nunca. Então, eram muitas salas, todas vazias, e eu ocupava uma dessas salas para fazer as entrevistas, né, com os presos evangélicos e espíritas ou católicos, mas, basicamente, né, acabava sendo os evangélicos. E aí, uma coisa interessante, eu gostava de falar com os católicos ou espíritas, que, no fundo, eram presos que não tinham nenhuma identidade religiosa, porque eles acabavam fornecendo esse contraponto sobre os evangélicos, né? Então, todas essas concepções de que o crente, ele corre para a igreja, vinha sempre desses outros, né? Embora também os próprios evangélicos dissessem isso, mas inicialmente quem trouxe essa visão, né, foram os outros presos. Então, eu falo isso para, assim, uma questão metodológica que eu acho importante, que eu também levei para o meu doutorado, que eu já vou falar daqui a pouquinho, é essa questão do contraponto, né? Então, você vai falar, você tem como foco um determinado público, por exemplo, determinado perfil de preso. É muito interessante você ouvir o outro perfil, para ver o que esse outro grupo, o que esse outro perfil diz sobre esse que você quer compreender. Né? É muito interessante, obviamente que não se trata, né, de entender uma coisa como falso, a outra como verdadeiro, mas se trata de ter uma visão diferente sobre uma mesma coisa. Eu acho que eu fiz isso no mestrado, então eu falava embora depois que a minha dissertação ficou focada nos evangélicos em si mesmos, né, porque eu percebi essa diferença que eles representavam, né, em relação aos outros, mas eu nunca deixei de entrevistar os outros presos das outras igrejas, né, entre aspas, porque eles forneciam esse contraponto sobre os evangélicos, né, então para mim isso era muito importante. Bom, finalmente, né, então, quando essa coisa do PCC, tudo surgiu, aí quando eu fui fazer meu projeto de doutorado, que era o ano de 2006, né, o ano que eu estava elaborando o projeto, aconteceu, né, aquele evento que foi chamado de maio de 2006 e tal, que o PCC é um momento, né, já tinha acontecido na rebelião de 2001, mas em 2006 o PCC ele produz uma grave crise, né, na segurança pública em São Paulo, e se coloca definitivamente como um grande problema que emergia dentro das prisões, mas que provocava efeitos fora das prisões. E aí o meu projeto de doutorado foi de tentar compreender o PCC, né, compreender o que tinha acontecido no sistema prisional, embora eu tenha sempre, né, em todos os momentos que eu tive esses contatos com a prisão, na época do Carandiru, depois do mestrado, já existia o PCC,
mas nunca tinha sido, assim, um objeto, um meu foco, né? Mas, enfim, então, eu só ouvia tangencialmente, né? Na época do Carandiru, até ouvia, mas não dava a mínima atenção para isso, e hoje eu me penitencio por isso, embora não tinha como ter uma bola de cristal, né, na minha cabeça, porque hoje eu leio e sei quantas coisas aconteciam naquele momento ali no Carandiru, que eu frequentava entre 2000 e 2001, e hoje eu fico pensando, por que eu não falei com essas pessoas, que eu não, enfim, né, que eu não transitei mais, que era totalmente livre, lá, entre aspas, né, para ir onde eu quisesse, ninguém, enfim, mas não foi assim que aconteceu, né. Eu estava lá só para fazer o curso, enfim, né, tudo isso. Enfim, e aí a minha pesquisa sobre o PCC começou de novo, bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho um projeto, era um outro momento da administração prisional, né? O secretário de administração prisional, que na época do mestrado era o Dr. Nagashi Furukawa, que era alguém muito aberto a pesquisas e tal. No momento do doutorado já era o Antônio Ferreira Pinto, que depois se transformou em secretário de Segurança Pública, enfim. Mas, curiosamente, e aí eu tinha que pedir autorização para o secretário, né? Então, eu participei de um evento no interior de São Paulo, que eu conheci o diretor de uma penitenciária do interior de São Paulo, lá da região oeste, e aí ele falou, olha, você pode vir fazer tal pesquisa, mas tem que pedir autorização para a SAP, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, no doutorado foi diferente, eu tive que mandar um ofício para a SAP, e aí eles autorizaram, curiosamente, e eu fiz pesquisa nessa primeira penitenciária que eu tinha conhecido o diretor, fiz lá, aí já na época eu morava já em Curitiba, e enfim, aí eu viajava toda semana para o interior de São Paulo, era um inferno, assim, mas eu toda madrugada viajando, assim, direto, e ficava a semana toda, né, lá no interior. Aí era uma pesquisa muito mais intensa, né, uma presença mais intensiva, porque eu tinha, como as penitenciárias ficam fora das cidades, eu acompanhava, eu ia com os ônibus dos funcionários, 7 horas da manhã, e voltava com os ônibus, 5 horas da tarde. Então, eu passava o dia lá, e não tinha nada perto, né? Então, almoçava, enfim, eu passava a semana toda e o dia todo na instituição. Isso, obviamente, é uma condição muito exaustiva de pesquisa, né? Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo bastante significativo. É diferente do que você ir fazer entrevista e ir embora, como é o caso, por exemplo, daquela primeira penitenciária que eu mencionei, né? Quando você passa o dia, e aí acho que uma coisa importante sobre a pesquisa na prisão, quando a gente passa o dia na instituição, a gente percebe que a pesquisa, ela vai muito além da entrevista, daquele momento formal de diálogo, né? Então, com o preso, por exemplo, né? A pesquisa, ela vai muito além disso, ela também se constitui dos encontros nos corredores, do contato com o funcionário, com os outros presos, das coisas que acontecem durante o dia, que a gente passa a observar, mesmo que não esteja relacionado com nosso tema, mesmo que a gente só observe de longe, então a gente passa a observar um cotidiano, né, da rotina prisional, obviamente nos limites, né, que nos são postos, enfim, mas a gente passa a observar um cotidiano que é muito importante para a compreensão da dinâmica prisional. Então, no doutorado, eu fiz pesquisa em 3 unidades prisionais, todas do interior de São Paulo. Eu optei por não divulgar, embora, enfim, né, muita gente sabe, mas eu optei por não falar o nome das penitenciárias desde que eu fiz a pesquisa, por uma questão de preservar as pessoas, né, que trabalham nesses espaços, e os presos também, embora já faça muito tempo, né, mas, enfim, mas as características dessas unidades eram, né, eram todas unidades de segurança máxima, 2 delas, né, eram chamadas de cadeias do PCC, então são penitenciárias que, enfim, que têm os membros do PCC, que eles acabam, eles fazem a gestão da unidade, digamos assim, a partir das diretrizes, né, do PCC, etc., e uma das unidades era uma cadeia que aqui em São Paulo se chama de oposição.
que na verdade são unidades prisionais que são seguros, que são reservadas para aqueles presos que não podem conviver com os presos vinculados ao PCC. Então, assim, eu fiz, então, primeiro nas duas do PCC, e uma terceira penitenciária foi essa, né, que era de inimigos do PCC, de pessoas que estavam juradas de morte pelo PCC, aí tinha de tudo, né, e como eu disse lá em relação ao mestrado, também para mim foi fundamental essas penitenciárias, porque era o contraponto, né, em relação às próprias dinâmicas engendradas pelo PCC. Então, nas penitenciárias, nas duas primeiras, né, que eram do PCC, eu falava não só com membros do PCC batizados, mas também com os presos, outros presos, né? Então, entrevistava também outros presos. Mas, mesmo aqueles que não eram do PCC, eles não tinham uma visão, não podiam explicitar uma visão muito crítica sobre o PCC, porque estavam na mesma penitenciária, né? Então, qualquer crítica, qualquer visão crítica poderia... Enfim, como é que eles iam confiar em mim que eu não ia falar para o chamado piloto da cadeia o que ele me falou, né? É difícil confiar. E a vida das pessoas que está em jogo, né? Enfim, então, nas cadeias do PCC, era um discurso muito homogêneo relacionado às dinâmicas do PCC e como o PCC tinha contribuído para acabar com a violência dentro da prisão, acabar com os estupros, acabar com homicídios, etc., né? É claro que, bom, aí tem a minha tese, né, que eu acho que, de fato, houve uma grande mudança nas dinâmicas prisionais a partir da expansão do PCC. De fato, os homicídios diminuíram drasticamente, na minha visão, muito relacionado à mediação, à regulação que o PCC passa a fazer das relações sociais. O estupro, né, que era muito comum antes, uma forma de dominação de um preso sobre outro, era algo muito comum nas prisões, e, de fato, me parece que o estupro foi algo praticamente abolido pelo PCC, né, alguma coisa que não se admite de maneira, em hipótese alguma. Um parênteses, o PCC em São Paulo, tá, gente, porque tenho percebido, né, enfim, outras pesquisas, fora de São Paulo, há uma grande margem de variação. Embora o PCC tenha as suas diretrizes gerais para todo mundo, mas não é a mesma coisa, né? Então acaba sendo uma variação, um leque de adaptações, enfim, de ajustes maior, né? Bom, e essas pesquisas, aí algumas coisas que eu acho que é importante falar, né? Então, foi uma negociação então, autorizada pela secretaria, mas como eu disse, chega na instituição, a gente tem que sentar com o diretor, e definir com o diretor qual vai ser a nossa dinâmica, né, dizer, meio, onde que eu vou poder ficar para fazer a pesquisa aqui, porque a prisão, as unidades prisionais, a gente tem grandes espaços, então, primeiro, você vai ficar dentro da prisão, ou seja, onde ficam os presos, lá no pátio, na cela, que isso não existe muito essa possibilidade mais, é uma coisa totalmente... Né, depois eu vou falar um pouquinho, ou você vai ficar no prédio da administração. Então, começa daí, você vai ficar onde? E aí a gente já começa se sentindo assim, um total estorvo, né, ali dentro. E tudo isso, né, é uma objeto de negociação. Então, numa das penitenciárias, na primeira que eu cheguei, né, por exemplo, aí a penitenciária, eu vou falar 1 e 2, que são essas do PCC, elas tinham um formato igual, era o mesmo modelo, um modelo bem antigo em São Paulo, que já não existe, as novas já não têm mais esse modelo. Elas têm também um único pátio de sol muito grande, e os pavilhões ficam um quadrado em volta, assim, né, os prédios são um quadrado, sendo que o da frente é a administração e a saída para frente da prisão, e os outros 3 são onde ficam as celas dos presos. E aí, nessas penitenciárias, então, tinha lá, nesse espaço, que seria um intermediário entre o próprio pavilhão em si e a parte de fora da administração, ficam a enfermaria, fica o atendimento, o parlatório, né, como eles chamam, onde vem, por exemplo, os advogados para falar com o preso, quando vem policial civil, enfim, levar para fazer oitiva, enfim, onde os técnicos também, assistentes sociais, psicólogos, atendem os presos.
O parlatório é tipo um guichê, fica um do lado do outro, assim, são vários, e com um vidro, agora eles têm sido blindados, né? Um vidro no meio entre a pessoa que atende e o preso. Bom, eles me colocaram ali, e eu lembro que eu tinha falado com o diretor antes disso, olha, eu quero ficar numa sala, porque o parlatório, ele não permite o contato direto com o preso, fica um vidro, e fica um do lado do outro, não tem privacidade, né? Isso é uma coisa fundamental quando se faz pesquisa na prisão. A privacidade para você, ainda mais o meu tema, que era sobre PCC, né? Enfim, então eu tinha falado com o diretor, ele falou, ok. Quando eu fui, né, para o fundo da cadeia, ali, nessa parte intermediária, me levaram para o parlatório. Aí eu falei, olha, não, mas eu já tinha ido um dia antes, dá tudo certo, mas no dia seguinte era outro plantão. Aí me levaram para o parlatório, eu falei, não, mas ontem eu já vim, eu fiz a pesquisa ali nas salas, entrevistas. Não, mas não pode, mas a gente não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não vou fazer aqui no parlatório. Dessa vez eu bati o pé. Eu já tinha feito no dia anterior, como é que pode? Aí o outro chefe de plantão, eu falei, não, eu não vou fazer aqui. Aí ficou uma questão, aí ele falou para o outro assim, né? Aí alguém perguntou, o que está acontecendo aí? E esse funcionário, né? Esse que acho que era o chefe do plantão, a doutora quer ficar no tete-a-tete com o bandido aqui, e aí, né? Enfim. Ela quer ficar no tete-a-tete com o bandido, tal, né? Enfim, aí acabou que finalmente me levou para a sala onde eu tinha ficado e levou o preso até lá, né? Então, aí eu ficava, então, numa sala que eu nem sei qual era o destino ali, qual que era, aquela sala era para quê, mas eu ficava com o preso numa sala comum, com uma mesa entre eu e o preso e com uma privacidade, né? A porta fechada, não ficava ninguém dentro, e isso era fundamental para poder fazer a minha entrevista, né? Enfim, e isso aconteceu nas duas penitenciárias, né, que eu fiz, que eram do PCC, e como eu ficava dentro da cadeia, então o preso, ele vinha sem nenhum tipo de... Eu estou vendo enfim, o preso vinha, não precisava ficar algemado, nada, era uma relação direta, né? Os presos, acho que é importante, né, falar, os presos, muitas vezes até eles já chegam com uma certa posição defensiva, porque eles sofrem, eles são julgados o tempo todo, né? Então, uma coisa que eu fazia questão de fazer, né, na relação com o preso, era deixá-lo à vontade, quando ele entrasse, não só pela relação, né, porque eu estava querendo construir uma relação de confiança, mas porque eu entendo assim, eles estavam ali me fazendo um favor de vir falar comigo, sem ganhar nada, sem ter nada em troca para eles, estavam apenas fazendo um favor para mim, né, para o meu trabalho. Enfim, então é o mínimo, né, que eu tinha que fazer era ser, né, simpática, respeitosa, e tratar eles como de igual para igual, embora nunca vai ser igual, né? Mas enfim, mas tratá-los nunca vai ser igual, porque eu sempre falo, né? Eu falo na minha tese, o pesquisador vai embora, acaba a pesquisa, ele vai embora e o preso fica lá, né? Enfim, então, mas eu sempre tentei desanuviar o ambiente ao máximo. Então, os presos sempre chegavam assim, eles ficam com a mão para trás, cabeça baixa, que é a maneira como eles como se impõe a eles, né, que trate alguém que vem de fora. Então, a primeira coisa que eu fazia era dar a mão, estender a mão, falar, senta aí, pode sentar, dá licença, tá? Enfim, então, e aí explicava a pesquisa, enfim, eu não falava que era o PCC que eu queria fazer, eu falava que era sobre as mudanças nas prisões nos últimos 10 anos, se era o PCC que produzia as mudanças, já, digamos, era uma outra história, mas isso dava o start para eles começarem muitas vezes a falar, né? Enfim, então, eu acho que isso era muito importante, né? Então, eu procurava, tinha um roteiro de pesquisa, de entrevista, mas depois que a gente começa a fazer a pesquisa, já fica o roteiro, ele acaba ficando tão claro para a gente, né? Digamos assim, o caminho da entrevista, a gente já sabe até... Quando a gente faz muitas entrevistas, a gente já sabe até o que eles vão responder, né? E aí a gente começa até a prestar atenção em coisas que eles falam que não estão no roteiro, porque a gente nem sabe, aconteceu muito isso. Coisas que nem estavam no roteiro, que eu nem sabia, e que aí emergiu na própria entrevista e se constituiu como fundamental na própria pesquisa, né? Então, é muito importante que essa relação de entrevista,
é importante ter o roteiro, né, para orientar um pouco para guiar um pouco para onde vai, só que não ficar engessado no roteiro, porque muitas vezes saem coisas que são fundamentais e que não estão no roteiro, né? Então, eu procurava fazer com que essa entrevista ela fosse um diálogo. Então, muitas vezes, os presos perguntavam para mim também o que eu fazia, quanto que eu ganhava. Alguns falavam, por que você não tem nada a fazer na vida? Vem aqui envolver preso. Enfim, né? E eu procurava levar da melhor forma possível e responder tudo que eu podia responder. Ainda falava, morava em Curitiba, que viajava a noite toda. Então, assim, para fazer com que fosse uma conversa mesmo, né? Dava risada, fazia algumas brincadeiras. Claro que, obviamente, isso depende muito da relação, né, dali. Mas nessa época, não sei se eu estava mais, assim, né, à vontade. Não sei, se depois a gente vai ficando mais velha, vai mudando, mas nessa época foi muito tranquilo. As entrevistas duravam, sei lá, de 2 até 7 horas. Essas que eram 7 horas, eu precisava terminar no horário que fechava a cadeia e voltar no dia seguinte, então precisava chamar de novo, né? Enfim, depois, só para, né, falar, porque eu já falei que eu falo muito, eu quero já finalizar, mas depois disso, o doutorado, eu fiz projetos de pesquisa, que eu participei de pesquisa em vários outros estados, né? Então fui para Belém, Espírito Santo, fui para Belém, para a região metropolitana de Vitória, também presídio. Eu fui para o Ceará, a região metropolitana de Fortaleza. Eu fui para Pernambuco, ali em Itamaracá, que tem uns presídios na ilha de Itamaracá. Também fiz pesquisa lá em Belo Horizonte, no complexo, né, o Nelson Hungria. Enfim, eu fiz pesquisas em vários lugares, né, mas foram tudo mais rápidas, né, experiências mais rápidas, e também no Mato Grosso do Sul, para onde eu desenvolvi pesquisas depois, agora já como professora, né, fui em 2015, 2016, 2017, para o Mato Grosso do Sul, tanto em Campo Grande, na penitenciária, chama de segurança máxima, né, só o nome, e para a penitenciária de Dourados, né, e também, enfim, teve outras penitenciárias em Campo Grande também que eu fiz entrevistas com presos. Enfim, cada um desses lugares tem uma dinâmica própria, né, e a gente precisa encontrar os espaços possíveis dentro dessas dinâmicas. E aí, de fato, finalizando, né, é muito interessante notar, quando eu cheguei para fazer pesquisa no doutorado, eu imaginava que eu ia chegar a falar para o diretor assim, eu posso ir lá no pátio, né, dos presos, porque eu quero ficar lá no pátio, aí vou conversando com um preso aqui, um preso ali, e aí, eventualmente, eu chamo para uma entrevista mais longa, tá? E porque a minha experiência anterior, né, da Carandiru, e mesmo na penitenciária do Estado, tinha sido mais ou menos essa, né? E aí o diretor falou assim, tipo, mas ninguém vai no pátio, nem os funcionários podem ir no pátio. O pátio, ele é espaço dos presos. Então, é um espaço do preso. E o funcionário também não vai no pátio. E aí eu percebi como as relações tinham mudado, né, na prisão, nesse período de tempo, que era de uns 4 anos, né, que eu tinha a minha última experiência, até esse momento do doutorado. E essa questão dos espaços, ela é muito interessante, que ela define, de certa forma, essas dinâmicas da prisão. Os presos e também os funcionários falam muito em ganhar ou perder espaços na prisão, né? Então, os funcionários falam, a gente perdeu espaço, porque antes ficava alguém no pátio, e agora, como era um funcionário só para ficar num pátio com 2.000 presos, ele diz, então, para que vai ficar esse um funcionário ali? Para ficar correndo risco? Porque se ele vê um cara fumando maconha, ele vai lá e vai tirar, vai querer levar para o castigo, mas ele está ali no meio de 2.000. Então, nessa dinâmica que passa, obviamente, pelo superencarceramento, por tudo isso, acabou que o pátio e as celas, as galerias, ficaram espaço dos presos, né? Então, até o diretor falou, olha, quando é dia de visita no final de semana, a visita chega ali, fica um preso organizando isso, então a visita fala, eu vou visitar o fulano,
Aí vem o fulano esperar ali a sua visita e leva ela para a cela dele. Ou seja, nem um dia de visita, essa circulação, que eu imaginava, ia ficar lá, né? E o diretor até falou, olha, se você tiver que entrar no pátio, você tem que dizer quem você vai visitar. Eu falei, não, mas não vou visitar ninguém, obviamente, né? Enfim, então isso me mostrou como as relações nas prisões tinham mudado significativamente, e muito em função da presença do PCC, né? Isso fui compreendendo depois, né? Tinha esse abismo, digamos, entre o dentro e o fora, do funcionário que não quer ter contato com o preso, etc. Tudo isso foi muito amplificado pela presença do PCC e pelas tensões, os conflitos que emergiram, né, a partir daí. Então, isso para mim foi... E aí eu entrevistei, um dos presos que eu entrevistei, que foi uma das melhores entrevistas, né, que eu fiz, ele era o piloto do PCC, na época chamava assim, hoje nem... ainda chama, mas não tanto assim, que era tipo o responsável do PCC pela unidade. E, enfim, eu comentei com ele, falei, a gente não pode mais agora andar por aí, né, tal, né, e ele falou assim, não, mas você, olha, eu te levo lá para você, né, ir lá conhecer, falar com os presos, tudo. E eu falei, não, já falei com o diretor, ele falou que não é assim, então ele falou, não, mas eu te levo, eu autorizo, você vai comigo, e aí eu te levo lá e te apresento, você fala, né, com os presos. E isso me causou até um certo constrangimento diante do diretor de disciplina, né, porque, digamos assim, é o preso dizendo, eu autorizo, né, e obviamente a gente já conhecendo melhor as dinâmicas da prisão, sabe que isso, ele andaria comigo como sim, tipo um troféu dele, né, demonstrando ali as relações assimétricas, as hierarquias que estão presentes nessas relações. Então, obviamente que primeiro que causaria um grande mal-estar com o diretor, né, eu aceitar, falar, não, ele me convidou, então eu vou, né, e segundo que eu também seria vista como um troféu, e ele controlaria tudo com quem eu ia falar, de uma maneira muito mais estrita e direta do que faz o diretor da prisão, né, porque eles têm um controle sobre o que as pessoas falam, né. Enfim, então isso me demonstrou, assim, como essas relações todas tinham sido transformadas, né. Bom, eu fui totalmente, assim, não segui nada do que eu coloquei, mas acho que eu já falei demais, acho que tem muita coisa ainda, mas acho que é melhor agora ouvir vocês, e então, desculpa por ter falado demais, e agradeço muito. Obrigada, Camila. Vamos abrir para perguntas. Duda. Oi, Camila, boa noite. Obrigada pela exposição. Já te ouvi algumas vezes, já li seus livros, seus artigos, são todos sempre ótimos. E, bom, tem 3 perguntas rápidas e são mais ou menos... É tudo a mesma pergunta, mas dividida em 3. Você falou no início que você sempre tenta entender um perfil e depois escutar o outro lado desse perfil. Isso foi possível quando você tratou do PCC, já que é uma organização dita violenta, de certa forma? É possível escutar o outro lado? E uma outra questão sobre o PCC também é que, assim, o PCC e todas as consequências desse fenômeno tem uma dimensão muito grande, né? Parece que às vezes é um quebra-cabeça que a gente tem que tentar juntar de fora da prisão e tentar entender um mundo que não é nosso. E aí eu queria entender um pouco como é que você conseguiu reconstruir essa estrutura, essa história, com quem você teve que falar, como é que isso foi se articulando na sua cabeça. Eu não sei nem se você sabe isso, ou se um dia você só acordou e se tocou que já tinha entendido. E aí, por fim, você falou um pouco da dificuldade de entrar na prisão hoje. Isso é uma questão que muitos pesquisadores têm enfrentado, assim, até quem é para entrar na prisão, tipo o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura e a Defensoria Pública estão tendo muita dificuldade, sobretudo durante o Covid, e quando os pesquisadores conseguem entrar, parece que é tudo sempre muito maquiado, e as situações assim são meio encenadas para o pesquisador ver, para a defensoria ver,
as celas são mudadas, o pesquisador não pode entrar em todos os lugares, tanto até mesmo a defensoria às vezes não pode entrar em todos os lugares, só que eles têm alguma ingerência, né, sobre essa decisão do diretor do presídio. E aí a minha pergunta é, em que medida isso afeta a pesquisa? E assim, é óbvio que afeta. E, na verdade, se ainda é possível aprender alguma coisa com esse tipo de pesquisa. Assim, é possível a gente construir algum conhecimento dadas essas condições de pesquisa, porque o que parece é que a gente está no escuro e que a situação está se precarizando cada vez mais e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? É isso. Obrigada de novo pela exposição, foi ótima. Eu respondo já agora? É isso que eu ia perguntar agora para você, Camila. Você prefere que as outras pessoas façam as perguntas e você responde no final? Vocês é que sabem. Ou então pode ter blocos, né? Isso, bloco de 3 pessoas, então, pode ser? Pode ser. Então tá, eu vou pular a minha vez, que seria a segunda pessoa, então vou pular para o Reinaldo. Boa noite a todos e todas. Eu sou daqui de Recife, eu queria parabenizar a organização do evento. Eu sou aluno da Faculdade de Direito Recife e eu acho que minha pergunta, contextualizando um pouco, eu acho que um mau hábito que os operadores do direito às vezes têm principalmente na área de direito penal, é não pensar no destino das pessoas que você está lidando. E na oportunidade de estágio eu via muitos casos de presos do sistema penitenciário federal, que vinha sempre em segunda instância, pedido de revisão, e sempre tinha, antes da reforma, tinha que renovar de 360 dias, e essas reformas eram 8, 7, 9 vezes, e eram constantes. Muitos presos ficam muito tempo lá. Queria perguntar à professora como as experiências que ela tem no sistema penitenciário federal, como são essas cadeias, o que elas têm tão de diferente, por que elas são tão temidas, por que aqui ninguém quer ficar lá, como é que é a pesquisa lá, etc. Obrigada. A próxima pessoa, Fernanda Lago. Maria Antônia, você pode ler a pergunta para a gente? Eu vou ler aqui a pergunta da Fernanda. Existe cadeia de seguro em outros estados e que foi visitado, além de SP? Aqui no Rio de Janeiro, as cadeias de seguro são bastante conhecidas. Eu vou fazer a pergunta e depois eu passo para o professor Javier. Obrigada pela fala, foi excelente. Eu queria fazer uma pergunta em relação a um trabalho seu que eu estava lendo sobre o autocontrole dos membros do PCC, que você fala sobre isso, sobre esse espírito de liderança, sobre manter a calma e a paciência em algumas situações, como isso é um diferencial, né? Como isso é exigido de alguma forma. Claro que a gente não tem como, são universos completamente diferentes com relação aos evangélicos, que tem toda essa conduta também, mas de que forma você também via aparecer essa questão desse autocontrole e tudo mais, que eu achei um ponto bem interessante. Outra coisa na sua fala também agora, quando você fala das prisões, dos seguros, do mesmo modo que o PCC está presente em outros estados, não com, obviamente, a mesma força que São Paulo, se nesses seguros, nessas prisões, você via a presença também de outros grupos e por isso seriam inimigos do PCC, não só por outros aspectos, mas também por, enfim, talvez fazer parte de outro grupo considerado criminoso. E era isso. Xavier. Camila, muito legal. Deixa eu aproveitar e te fazer as perguntas. Camila, como é que você entrou teoricamente? Como é que você chegou nesse... A prisão talvez seja um dos objetos mais estudados que a gente tem no Brasil. Ela é muito estudada. A gente teve, tanto no direito quanto na sociologia, a gente teve uma tradição de pesquisa muito grande sobre prisão. Se você pensar na sociologia, na década de 80, a gente tem clássicos, o Edmundo Campos Coelho, o Ricardo Ramalho. Aí um pouco vai entre direito e sociais, você tem a Julita Lengruber falando do Cemitério dos Vivos, ali na década de 80. Você tem livros, você tem biografias que são muito boas, tem a do Luiz Alberto Mendes, pela Companhia das Letras, que virou um clássico, que é muito interessante. Você teve livros que foram muito influentes no Brasil, e são sempre citados, você teve muita repercussão, o Sykes aqui, o Donald Klemmer,
Você tem livros de história da prisão no Brasil que são fabulosos, do Fernando Sala. Tem um grupo aqui do Rio, esqueci o primeiro nome dele, Bretas, que tem histórias das prisões do Brasil. Marcos, né? Marcos Bretas. Enfim, você tem os clássicos internacionais que foram muito influentes. Então, o Goffman foi muito influente, o Vigiar e Punir foi muito influente. Você tem livros populares sobre prisão 400 contra 1, você tem o Carandiru, enfim. Então, a gente fala muito de prisão, a gente estudou muito prisão. Você descreve um pouco, começando por uma sociologia da religião, e você desembocou nisso da prisão. O que teoricamente, enfim, que tipo de literatura, ou foi para essa literatura mais popular, ou foi, enfim, você leu o Vigiar e Punir? Foi o meu caso, eu li o Vigiar e Punir, eu fiquei encantado com o tema. Um parênteses, eu comecei a carreira de pesquisador e numa conversa com o Sérgio Adorno, eu tinha acabado de ler o Vigiar e Punir, eu cheguei para ele, iniciação científica, na faculdade, novinho. Professor, eu adorei isso que o Foucault fez na França, eu queria fazer isso sobre o Brasil, o senhor acha que dá? É iniciação científica, né? Olha só o tamanho da pretensão da pessoa. Então, olha só, tem muitas entradas. Como é que foi teu caminho teórico? Por onde você caminhou? O que te influenciou mais sobre prisão? E a outra questão é, como é que está o acesso? Você tem notícias de como é que está o acesso? Para quem quer fazer pesquisa, pelo menos em São Paulo, algumas descrições que eu obtive são que o acesso está muito difícil, né, que tem um setor específico que autoriza no governo do estado de São Paulo, que ele é bem complicado. Eu conheço gente que estava saindo de São Paulo fazendo pesquisa em Minas, a professora Mayra Machado, por exemplo, da FGV, foi fazer uma pesquisa em Minas que ela estava com dificuldade de acesso. Como é que você vê a questão do acesso? Como é que isso está, se você tem notícias? Então, essas são as duas perguntas. Posso responder tudo agora. Bom, começar pelas perguntas da Duda, né, sobre o perfil, né? Então, veja, é muito interessante, né, porque ver esse outro lado, eu acho que sempre foi muito importante, embora eu tenha comentado, né, que ver o outro lado numa cadeia do PCC é mais complicado, porque ali todos que eventualmente vão fazer uma crítica, potencialmente eles colocam sua vida em risco, né, ao isso ser externalizado para uma pesquisadora, mas eu encontrei presos que, inclusive, um dos entrevistados, né, que eu fiz uma entrevista muito boa na época, ele tinha sido membro do PCC por mais de 10 anos, mas ele tinha sido excluído, e aí, né, a gente nunca sabe, enfim, a razão exata, mas ele era alguém que tinha um conhecimento do crime muito, assim, consistente, dava para perceber, estava 17 anos preso, e ele era alguém que falava, assim, um contraponto dele foi super importante, assim, ele metia o pau no PCC, e tanto que ele era uma pessoa muito até divertida, muito carismático até, e muito inteligente, e eu me lembro que a gente estava na sala e ele falava, esses caras, eles falam que dá isso, que dá aquilo, porque aí eu perguntava assim, óbvio que então, porque muita gente do PCC, enfim, diz que eles dão assistência para as famílias e tal, então eu jogava, né, com aquele conhecimento que se tem do PCC, e perguntava para ele, mentira, e daí não sei o quê, e ele detonava, né, e eu lembro que até de falar para ele, olha, fala mais baixo, porque a gente estava numa sala que tinha uma circulação externa, né, de alguns presos. Eu não quero saber, eu falo mesmo, não sei o quê, eu não vou ficar me escondendo, não sei o quê. E eu lembro que até falei, não, mas você, tudo bem, você quer brigar com eles, né? Não tem nada a ver com isso, mas faça isso quando eu não estiver aqui. Então, tinha até esse espaço, assim, para brincar. Eu falei, porque eu não quero ver ninguém morto aqui na minha frente, né? E muito menos ainda decorrente da própria entrevista, né? Eu não quero ser responsável por isso, né? E brincava, assim, com ele. Mas, então, foi um contraponto que foi muito importante, de alguém que, por não sei quais os motivos, quer dizer, era do PCC, tinha sido excluído e não ia sair da cadeia. Ele falou, não saio da cadeia, porque essa é aquela pessoa que se garante, porque eu estou certo, eu não errei, eu vou ficar aqui, e estava lá. E, por outro lado, eu fiz uma entrevista também que foi muito significativa pela vulnerabilidade da pessoa que entrevistei, que eu percebi, né, na fala, que foi um preso homossexual. Eu fiz uma entrevista com um preso também na cadeia do PCC, um preso, eles chamam de bichas, né, todos esses presos, desculpa,
E um preso, então, foi a pior entrevista que eu fiz em termos de qualidade da entrevista. Mas ela foi muito significativa por tudo que ela representou, né? Porque esse preso, né, que era homossexual, simplesmente não respondia nada que eu perguntava. Então, tudo que eu perguntava, ele falava, não sei disso, não sei disso, não sei disso. E no dia seguinte, eu entrevistei um dos presos que era da faxina, eles chamam de setor, aqueles que fazem a gestão, né? E ele falou assim, você falou com fulana ontem, né? Que era esse preso homossexual. Aí eu falei, como é que você sabe? Ele falou, porque eles têm que vir falar pra gente, sim. Eu falei, vocês contam? Claro que a gente controla, eles têm obrigação de vir falar o que eles vieram fazer aqui. Né? Então, isso me deu, assim, a dimensão do controle que eles exercem, né, sobre as informações ali dentro. Então, e aí, enfim, tem até um capítulo da minha tese que eu trato especificamente da questão dos presos homossexuais, que cada vez mais, ainda nessa penitenciária, ainda tinha, né, um preso homossexual, uma penitenciária do PCC, mas isso é uma coisa rara. Os presos homossexuais foram saindo das penitenciárias do PCC a partir de 2006, 2007, e foram migrando para as penitenciárias de seguro. E essa foi uma dinâmica que a gente percebeu, embora aparentemente não tenha sido uma ordem do PCC, mas eles dizem essa coisa dos espaços, né? Eles dizem assim, foi perdendo, foi fechando o espaço, até num limite que eles não tinham mais espaço ali dentro. Então, eles foram migrando para as penitenciárias de seguro. Inclusive, eu perguntando nessas entrevistas para um outro preso, né, sobre a questão dos homossexuais, ali na época, eu já tinha percebido essas dinâmicas, e eu lembro que esse preso, que era do PCC, ele falou, eles têm espaço aqui. Eles têm um espaço pequenininho, mas eles têm. Ou seja, então, essa dinâmica dos espaços é uma forma, né, de retratar bem interessante. Mas, na minha pesquisa, essa terceira penitenciária que eu mencionei, ainda para responder essa pergunta da Duda, ela era uma penitenciária de seguro, e até já respondo uma das outras perguntas, né, que foi feita sobre a questão do seguro. A Aline, né, a presença de outros... A penitenciária aqui em São Paulo, que chamam de seguro, ou que chamam de oposição, e é a mesma coisa, é muito interessante, porque, veja, né, na minha tese eu falo assim, você tem uma hegemonia tão contundente do PCC, que tudo que não é PCC, o que não pode conviver com o PCC, é oposição. E nessa penitenciária de oposição ou seguro, tem de tudo, eu falo assim, é o resto, entre aspas, né? Porque é tudo aquilo que não cabe nessa hegemonia representada pelo PCC. Então, numa penitenciária de seguro, por exemplo, na que eu fiz pesquisa, ela tinha 7 pavilhões de presos. É uma penitenciária de um modelo novo que tem em São Paulo, novo, dos anos 2000, chamada penitenciária compacta. São espaços menores, mais segmentados, etc. Enfim, nessa penitenciária eram 7 pavilhões, cada pavilhão era um perfil diferente. E aí, só para responder essas duas perguntas, né? A questão do perfil, outro lado, e a questão dos grupos. Então, eu lembro o diretor, né, falar assim, que era muito mais difícil administrar uma penitenciária como essa, porque havia um enorme número de conflitos ali dentro. E não havia uma ordem geral, uma norma, uma disciplina, como tem na do PCC, que regulasse esses conflitos. Então, eram umas briguinhas, toda hora uma briguinha aqui, uma briguinha ali, uma briguinha no outro, uma briguinha no outro. Então, não tinha, digamos, uma autoridade, né, para mediar esses conflitos. E cada pavilhão era um perfil diferente de presos. E por quê? Porque um não convivia com o outro. Vejam, como é um resto, nesse resto tem de tudo. Então, assim, tinha o pavilhão que era dos acusados de crimes sexuais, pedófilos, que não convive com nenhum outro preso. Tinha o pavilhão que ficava também os policiais, ex-policiais, enfim, todo mundo, até seguranças privados, alguns eles são entendidos como policiais e também não podem conviver com os outros presos. Tinha pavilhão que era de ex-PCC, então expulsos do PCC, ficavam num determinado pavilhão.
E tinha pavilhão que era de grupo, que aqui em São Paulo tem o CRBC, que é um grupo de oposição ao PCC, que é muito minoritário, né? Eles têm pouquíssimas unidades prisionais, e especialmente tem uma unidade ali na região de Guarulhos, né, na penitenciária Parada Neto, e fica nesses pinga-pinga aí nessas unidades de seguro. Então tinha um pavilhão que era desse grupo, CRBC, e tinha um pavilhão que era do ex-CRBC, por exemplo, e que não pode conviver nem com os atuais CRBC e nem com os ex-PCCs, então são inimigos uns dos outros, enfim, então cada pavilhão tinha um perfil específico, então gerenciar isso era muito complexo, era tipo um quebra-cabeças, porque senão eles se matavam, né, enfim, não que a administração prisional esteja muito preocupada com a vida, a dignidade dos presos, mas é que aí dá trabalho, né, precisa responder um inquérito, fazer uma sindicância, quando mata um monte de gente, enfim, dá um certo trabalho burocrático isso. Então tem essa preocupação, né? Então foi muito importante para mim essa penitenciária, porque ali tinha um preso, por exemplo, que ele estava totalmente transtornado, que ele disse que ele estava ameaçado pelo PCC, que ele matou alguém na rua e não sabia que não podia mais matar, quando o PCC deu a ordem que não podia mais matar nas ruas, ele matou, ele não sabia, ele estava sendo perseguido pelo PCC, então ele perguntava assim para mim, que eu caí na besteira de falar que eu tinha feito, né, pesquisa na penitenciária do PCC, aí ele achava que eu estava ali amando de alguém do PCC, sabe, atrás dele, assim, então, coisas assim que extrapolam um pouco aquilo que a gente imagina, né, que acontece. Então foi muito importante essa penitenciária, embora as condições de pesquisa nela tenham sido muito ruins, os presos tinham que ficar, foi uma briga, assim, com o diretor, assim, nessa negociação, porque ele não queria autorizar os presos sem algemas, foi umas algemas nos pés, nas mãos, foi muito difícil a condição de pesquisa nessa unidade. O que é interessante também de pensar, né? Justamente aquela que não é PCC tem uma condição de pesquisa muito pior, e claramente era possível perceber que os presos sofriam uma opressão muito maior, muito maior. Na minha visão, isso não é coincidência. Na minha visão, na minha interpretação, o PCC tem uma rede de pessoas, uma rede que extrapola os muros das prisões. Então, os diretores, os funcionários sabem que se eles forem, por exemplo, abusivos, cometerem uma violência que é considerada, digamos, abusiva, eles podem encontrar ali uma retaliação fora da prisão. Nessa penitenciária de seguro, essas redes certamente são mais frágeis, há muita fragmentação da própria população carcerária. Então, o abuso ele é visivelmente maior, né? Enfim. Bom, para ir mais rápido, sobre a questão da dificuldade de entrar na prisão hoje, né? E até a pergunta ainda, né, da Duda, e também já emendando, né, com uma questão que o Xavier colocou. Então, olha só, essas pesquisas que eu fiz foram no mestrado, no doutorado, no mestrado, foi tudo, desse ponto de vista, eu tive muita sorte. As últimas pesquisas que eu fiz, né, que foram projetos do CNPq, da CAPES, que eu tive, eu fui fazer na fronteira, era uma pesquisa sobre fronteira, mas acabei indo fazer na prisão, porque na fronteira mesmo, eu não soube fazer a pesquisa, né, diria assim. Então, acabei indo fazer nas prisões, lá do Mato Grosso do Sul, que também tive acesso, consegui ter acesso a uma gestão, não é a mesma gestão mais, não sei como está hoje, mas consegui ter acesso às penitenciárias de Campo Grande, de Dourados, de aonde eu quisesse, eu poderia ter ido, né? Até 2017, pelo menos. Em São Paulo, assim, o que eu vejo, se fechou muito, tem, como o Xavier mencionou, tem hoje um comitê de ética da SAP, então qualquer projeto de pesquisa tem que, antes de qualquer coisa, passar pelo comitê de ética da SAP e fica, né, lá um tempo. Eu tenho uma orientanda que vai defender o mês que vem, a gente está definindo a banca, ela fez uma tese sobre as mulheres, né, no PCC, que eu estou muito, assim, com uma expectativa muito grande, eu já li praticamente a tese inteira, está terminando e está muito boa. Ela ficou 3 anos, ela ficou 5 anos no doutorado, e ela ficou 3 anos, 2 anos e meio para conseguir autorização,
E aí, como ela não conseguia autorização para fazer a pesquisa e a entrevista com as mulheres presas, ela começou a fazer com mulheres egressas, com familiares, ela ia em ônibus com familiares, começou a tangenciar, né? Quando você não consegue entrar na prisão, você começa a ir para onde é possível. E ela fez isso com egressas, etc., até que finalmente, depois de 2 anos e meio, para comitê de ética, e voltava, uma coisa louca, assim, e eu falava para ela, Rose, desiste, você não vai conseguir. Eu já estava falando para ela desistir há mais de 1 ano, 1 ano e meio eu falava para ela desistir, mas ela insistiu. E, enfim, ela conseguiu. E ela fez mais de 30 entrevistas em 3 horas, já fez no final. Então, ela queria utilizar, as entrevistas são fabulosas, assim. Eu falei, a tese dela, eu tenho uma expectativa, porque é uma coisa que nunca, ainda até hoje, muitas coisas novas que não se sabe ainda, né, sobre as mulheres no PCC. Eu sempre falo, as pessoas sempre me perguntam, e as mulheres no PCC, né? E eu sempre falo, espera, vai sair uma tese, tá? Então, eu tenho uma expectativa muito grande dessa tese, mas ela conseguiu, mas depois de 2 anos e meio, e claro, isso tudo antes da pandemia, né? Ela fez tudo isso antes da pandemia, e com a pandemia eu entendo que tudo se fechou definitivamente, né? Até com as restrições que são até óbvias, porque se a própria família não pode entrar, né? Nem a Defensoria Pública para fazer inspeção não pode entrar, eu acho que até que, de fato, o pesquisador não pode entrar mesmo nesse cenário, né? Porque ele também, ele pode levar, né, a doença para os presos. Agora, tudo isso, obviamente, né, como a Duda mencionou, favorece uma situação de total obscuridade do que acontece lá dentro. Hoje, os familiares dos presos estão desesperados porque eles não têm informações sobre o que está acontecendo nas prisões. Eles não sabem, eles não podem visitar. A visita até tinha sido retomada, mas foi suspensa de novo, e eles não têm informações. Enfim, então, é uma situação muito precária. Eu acho que dá para fazer pesquisa na prisão ainda, né, a pergunta da Duda, do Xavier, quer dizer, esperando passar a pandemia, né, gente, porque... Mas eu acho que é possível, mas só que tem que contornar, tem que ter um tempo razoável de autorização para passar todos esses processos. Enfim, e lá dentro, depois que está lá dentro, aí você até consegue alguns espaços. Nas de mulheres é mais fácil, né? Eu acho que nas prisões de mulher é mais fácil assim, o acesso, né? Pelo menos em São Paulo, nas prisões masculinas, e eu sempre fiz pesquisa em prisão masculina, é mais difícil, justamente na minha concepção, por conta do PCC, porque o PCC é uma espécie de uma pedra no sapato do governo aqui em São Paulo, né? Há muito tempo eu falo isso, inclusive, e isso continua, né? Porque eles foram transferidos para o sistema federal, mas continua igual, assim, não mudou muita coisa. As prisões continuam sendo gerenciadas por eles, né? Nessas dinâmicas internas. Enfim, então, qualquer pesquisador que vai numa prisão masculina, ele vai se deparar com essa dinâmica. Não tem como ele não se defrontar ali com essa dinâmica do PCC. Então, não é algo que interessa ao governo aqui em São Paulo, né? E isso incomoda muito, e isso eu entendo que é um óbice maior ainda para o acesso, né? Bom, sobre a pergunta do Reinaldo sobre o sistema penitenciário federal, eu nunca fiz pesquisa no sistema penitenciário federal, ele é completamente diferente de tudo que a gente imagina, de tudo que a gente conhece dos sistemas estaduais. Embora eu nunca tenha feito pesquisa, falado com o preso, eu conhecia a unidade de Campo Grande, a Penitenciária Federal de Campo Grande, é totalmente diferente, é uma coisa, um outro universo, ela se assemelha, né, ao modelo da Supermax dos Estados Unidos, então é um preso por cela, você tem uma relação de agentes penitenciários, tipo de 8 agentes para um preso, ela é inversa à proporção, né, dos sistemas estaduais, digamos assim. Não existe superlotação, é outro universo. E é terrível para o preso, porque ele fica em isolamento o tempo todo, quase 24 horas por dia. As celas não têm energia elétrica, né, então não tem tomada, não tem televisão, ele não tem nada, ele fica na cela sem fazer absolutamente nada. A única coisa que pode ter na cela são os livros, né, alguns livros autorizados. Não tem escola, não tem educação, não tem nada, não tem trabalho, e o banho de sol, ele acho que por 1 hora,
totalmente vigiado, extremamente vigiado. Enfim, então e na teoria tem um tempo máximo de permanência, né, nesse sistema, o que na prática não acontece. Então tem presos que estão há mais de 15 anos, né? Imagine você viver em isolamento, confinamento solitário por 15 anos, né? Enfim, então os presos de fato têm um receio, ninguém quer ir, porque você perde o contato. Agora, até recentemente, com as mudanças do pacote anticrime, com algumas resoluções anteriores, antes tinha a visita íntima, agora não tem mais a visita, o contato direto com o familiar, só uma visita. Eu não sei nem se tem o parlatório ainda, nem sei como é que, nem lembro, assim, mas, enfim, eles quebraram todo o sistema de visitas que tinha antes, né, no sistema penitenciário federal. A Fernanda, né, pergunta do seguro em outros estados. Tem cadeia de seguro, mas o que acontece? Antigamente, o seguro de uma penitenciária, ele ficava na própria penitenciária. Ele ficava, tipo, numas celas, que normalmente nas penitenciárias chamam setor de inclusão, que é um setor onde chegam os presos que chegam na penitenciária, e eles ficam ali, tipo, por uma averiguação inicial da administração prisional, para ver se ele pode entrar na unidade, se não pode. É o setor também onde fica, geralmente, a cela do castigo, os presos que estão, né, cumprindo o castigo disciplinar, e também ficam algumas celas de seguro, aquele preso que não pode ir para os pavilhões, não pode conviver, né, com a população. Isso, historicamente, sempre existiu em todas as unidades prisionais, mas aqui em São Paulo eles estavam desativando esse tipo de seguro, deixavam o preso nessas celas de inclusão apenas alguns dias necessários para tramitar a transferência para a unidade prisional de seguro. Eu entendo que é consequência também dessa rede constituída pelo PCC, que deixa de ser seguro para o preso permanecer vivo, ficando nessa cela dentro do próprio prédio, apenas deslocado, né, num local diferente, mas ainda do mesmo prédio. Então, aqui em São Paulo, entendo que houve uma reorganização, né, dessas unidades, de maneira a se constituir unidades inteiras de seguro, e não apenas setores dentro de uma unidade. Em outros estados, eu acho que a maioria dos estados continuam tendo setores de seguro, e não penitenciárias inteiras, tá? Da Aline, a questão do autocontrole, né? Porque se ele fizer isso, os outros falam, peraí, mas cara, você fez isso, você está atrasando o lado de todo mundo aqui, então você tem que saber, se você mandar o funcionário tomar naquele lugar, não vai adiantar nada, e você só vai para o castigo, aí você vai atrasar todo mundo. Então você tem que chegar e ter, eles falam assim, né, você tem que agir com inteligência, eles falam assim, tem que ter mente. Essa coisa tem que ter mente é ter essa capacidade de discernimento, de negociação, de diálogo, etc., né? E finalizando as perguntas, as respostas aqui do Xavier, né, sobre a questão, a inspiração teórica. O primeiro livro que eu li mesmo, a prisão, que eu me lembro, pelo menos, acho que o do Foucault, Vigiar e Punir, mas o do Drauzio Varela, Xavier, Estação Carandiru. O Estação Carandiru, até nessa, né, na época, né, de Carandiru, que eu morava ali perto e tudo isso, foi certamente um livro que me influenciou, eu usei bastante no meu projeto de mestrado, porque eu não sabia nada, né, enfim, então foi uma referência. Mas logo depois do mestrado, aí já conheci o Sykes, para mim foi muito importante, porque o Sykes, embora seja um texto dos anos 50, eu ainda acho ele muito atual, porque ele fala da precariedade da ordem prisional, dessa necessária negociação que existe entre a população carcerária e a administração prisional, o que ele chama de falha estrutural da prisão, né, que se supõe um poder total, mas tem que fazer uma série de negociações, porque depende dos presos para manter aquela ordem, né? Até eu acho muito, muito, muito atual. Óbvio que tem, né, muita coisa depois disso, mas ainda acho assim, e é uma influência muito grande nos estudos no Brasil, né? O Ramalho e o Coelho, né, que claramente tem uma influência ali do Gresham Sykes nas suas análises. E, enfim, então, certamente, se é para falar, né, do início, uma influência assim, teórica, bem no início, né, dessas pesquisas, certamente foi
o Sykes, né? O Goffman também, que eu acabei usando a teoria, né, dos papéis sociais na minha dissertação, essa questão das interações sociais e da identidade da ideia ali de uma identidade desacreditada, né, dos evangélicos, mas no que diz respeito propriamente, né, à prisão, e claro, né, e o vigiar e punir ali naquela ideia da prisão como fábrica de delinquentes, como uma função política da prisão, né, isso tudo foi fundamental. Bom, acho que foram essas as perguntas, desculpa, eu demorei bastante. Não, Camila, foi ótimo, obrigada. A gente tem umas 2 perguntas, eu ia perguntar para vocês se a gente pode dar continuidade. Claro, pode sim. Maria Antônia, lê a pergunta do Fernando Lago, por favor. Claro. Existe algum estatuto, lei interna dos presos de que pode ou não fazer dentro do presídio nas cadeias do PCC ou seguro onde foi visitada? Outra pessoa quer fazer uma pergunta, Ana Paula. Pediu para fazer uma pergunta, está aí? Enquanto ela não aparece, Maria Antônia, lê a pergunta, então, da Emi Fraga, por favor. Aqui em Belém, há um presídio referência em receber presos condenados ou que respondam ao processo por crimes sexuais, de modo que a administração penitenciária evita colocá-los em outras casas penais. Nos presídios visitados, há alguma organização diferenciada por causa dessa característica? Tem a da Marina Silva também, posso ler? Nem pode. Maria Antônia, só uma preocupação, Camila, o combinado foi até 8h30, você fica à vontade também no seu teto, não sei se você tem... Tudo bem, a gente pode passar, eu falei demais, pode passar um pouquinho. Assim. Tá bom. Olha, eu acordei, estou trabalhando desde as 6h30 da manhã, mas para mim é tão gostoso, é tão gratificante discutir essas questões, viu, que a gente até esqueço que eu estou trabalhando há 14 horas. Não, e depois você falou do Sykes, a vontade era abrir o microfone e começar a conversar, eu adoro o Sykes, não dá tempo. Vou ler a pergunta da Marina, então, gente. Boa noite, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA e pesquiso prisão e família. Gostaria de saber se, durante suas pesquisas, você teve contato com os familiares dos presos. Qual o seu posicionamento a respeito do lugar que a família ocupa no sistema prisional e se você acredita que a prisão tem repercussão também na vida dessas famílias? Maria Antônia, se quiser eu posso fazer algumas outras também. A Ana Paula fez a pergunta também aqui por escrito, ela falou, no livro Estação Carandiru, o Dr. Traus Varela fala bastante sobre as contaminações dos presos por HIV e tuberculose. Eu queria saber se a professora teve contato com essa questão dos presos nas prisões, dos presos doentes nas prisões, e como isso entrou na sua tese. Eu acho que tem mais uma, e aí a gente finaliza, eu também vou fechar aqui as perguntas. Professora, boa noite, Jefferson Araújo. Como você percebeu a arte, seja música ou outras formas de expressão, com formas de se livrar das amarras dos muros de concreto? Abraço, parabéns pelo seu trabalho, os organizadores e organizadoras do evento. Bastante coisa, passar para você, Camila. Tá bom, eu anotei, acho que eu anotei tudo. Bom, sobre a pergunta da minha, que é de Belém, sobre o presídio para presos acusados de crimes sexuais, eu queria dizer que aqui em São Paulo também tem, é uma coisa relativamente nova, vai de uns 15 anos, por aí, nova de 15 anos, vocês veem, né, quando a gente vai ficando velha, né, a gente, nos anos 90, a gente fala, é uma coisa recente, aconteceu nos anos 90, né? Mas aqui em São Paulo também tem uma penitenciária, uma pelo menos, que é destinada a pessoas, a presos, seja provisórios, né, ou condenados, que respondam por crimes sexuais, por estupros e pedofilia e tal. A lógica é a mesma, né, que eu acho que tem vários lugares do Brasil. Esse preso, ele, de fato, em qualquer rebelião que aconteça, ele sempre é aquele que fica no telhado, apanhando, sendo torturado, né? Esse é o perfil. Então, aqui em São Paulo também tem. A questão é que, na prática, essa classificação ela é muito problemática,
porque às vezes o preso tem uma acusação, né, de estupro, pedofilia, enfim, mas tem outras, de homicídio e roubo e não sei o que, enfim. Então, diria assim, né, que as coisas não são tão preto no branco nas prisões, né, e às vezes, por isso, que embora tenha penitenciárias específicas para esses perfis, eu acho que em muitos estados isso tem, mas às vezes na hora a classificação ela envolve tantos critérios que é difícil fazer isso de maneira muito clara. Embora, obviamente, muitos desses presos que respondem por esses crimes, eles tenham um perfil específico. Então, assim, uma boa parte deles é possível, né, fazer essa classificação, mas não dá para generalizar. Alguns têm outros. Por exemplo, o preso que foi fundador do PCC, o Geleião, ele é um fundador, foi o mais importante dos presos do PCC, e é o único que ainda está vivo desses fundadores, né? Embora ele tenha sido excluído em 2002, ele foi excluído do PCC e tudo mais. Mas depois que ele foi excluído, veio a notícia, se disseminou a notícia de que ele tinha uma acusação, um processo por estupro antigo. E é totalmente repudiado pelo PCC o estupro. Mas veja que coisa, eu não sei por qual motivo ele conseguiu esconder isso, né? E por qual motivo também que veio à tona no momento em que ele rompe com o PCC, ele é excluído. Mas, enfim, só para dar um exemplo, né? E ele era alguém que respondia por roubos a bancos, grandes roubos, né? Mas aí veio lá a notícia que também ele tinha um estupro, né? Enfim, a questão dos familiares dos presos, né? Então, a minha pesquisa, né, as minhas pesquisas não focaram, assim, nos familiares, né? Eu tive contato com familiares através até de outros, digamos assim, de outras entradas nas prisões depois, então, a partir de egressos, de contatos posteriores, mas nas pesquisas, meu foco foi na prisão, dentro, né? Eu não olhei tanto para fora. Apenas à medida em que era preciso olhar para fora para entender o PCC. Então, eu nunca abordei a questão dos familiares. Mas as pesquisas que são muitas as pesquisas, né, que existem sobre os familiares, que mostram o quanto a prisão impacta fortemente na vida dos familiares, empobrecendo essas famílias, porque elas têm que participar efetivamente do custo da pena de prisão, porque as mulheres, especialmente mães e companheiras, né, enviam comida, material de higiene, enfim, elas acabam sendo participantes direto da manutenção do seu familiar ali na prisão. Então, a prisão impacta no empobrecimento dessas famílias ainda maior e também nos circuitos que se produz, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, as prisões são, a maioria delas no interior, então você tem toda uma rede enorme de ônibus que saem quando em época de visita para levar as visitas, tem as linhas, enfim, tem todo um circuito de mobilidade, enfim, que envolve o trânsito dessas famílias pelo Estado para irem, né? Essas famílias, especialmente mulheres, né? Que são as mulheres que são as visitas dos presos, né, quase que na totalidade, e impacta, então, decisivamente, eles falam, né, costuma-se falar que a família cumpre pena junto, e é verdade, porque as mulheres acabam tendo aquele compromisso toda semana de ir e viaja na sexta e volta no domingo, enfim, toda a vida delas é comprometida, a rotina delas é muitas vezes estruturada em torno da prisão. Então, o impacto ele é muito perverso. A pergunta da Fernanda sobre o estatuto, o que os presos podem ou não fazer. Os presos, no caso do PCC, eles têm um monte de documentos, tipo todo um código penal, né? Eles têm lá, tem estatuto, que diria que é a Constituição, aí tem umas cartilhas, que seria, talvez, o Código de Processo, eles têm uma série de documentos, eles têm um monte de salves que circulam, ora com uma regra, ora com a outra, mudando aqui, mudando ali e tal. Então,
o PCC, o PCC ele é muito específico também nisso, diferente de outros grupos. Eles têm uma tendência assim, fortíssima a burocratizar e a escrever, né? Não ficar apenas na linguagem oral. Eles escrevem, eles registram, o batizado tem que ter o registro, tem que saber quem é o padrinho, registra, tem o número do registro, o número do batismo. É uma série de registros, assim, quando cai, a polícia pega alguém que tem, aí cai um monte de coisa, né? Porque eles têm muitos registros. Na penitenciária, por exemplo, além da questão então, tem um estatuto geral, que encontra facilmente pela internet até, que tem algumas regras, né? Diria assim, os estatutos são os princípios mais gerais, e aí tem uma série de outras regras, claro que algumas regras não estão escritas, mas fazem parte do que eles chamam o proceder, né? O proceder, esse código assim, de conduta, que algumas coisas estão escritas, outras não, mas que é essa forma de se comportar, né, na prisão. Mas, por exemplo, na prisão o preso, qualquer preso que chega novo para dentro quando eu falei na inclusão, né, chega um preso novo, fica na inclusão, vai o diretor, né, perguntar se ele pode ficar ali, se ele tem problema de convivência com alguém. Se ele falar, não, eu posso ficar aqui, ok. Aí depois vem o do PCC falar com ele. Vem o disciplina, alguém do PCC, vem pegar o nome dele, se ele estava preso antes, em que penitenciárias ele estava, se ele não estava preso, de que quebrada ele é, de que bairro, se ele é irmão, se ele não é, se ele é irmão, quem é o padrinho dele, qual é a matrícula, enfim, o preso vem fazer, eles chamam isso de sumariar. Os presos falam que isso é fazer o sumário. Então ele pega todas as informações daquele preso novo que chegou. Se o preso falar, eu vim da penitenciária tal, e é uma penitenciária, digamos, do PCC, esse preso já vai bater com o outro, lá da outra, e aí esse cara, e aí, tem alguma coisa dele aí? Então, se ele tiver, já vai ser, o cara ficou devendo aqui. Esse já vai, né, ter problema. Enfim, então, eles têm um controle muito estrito de quem entra, de quem sai, né? E um controle estrito, veja, um controle estrito vai ser também bem precário, né? Mas acaba, o duro, o surreal é que acaba funcionando isso, né? É uma precariedade. Aí eles registram tudo num caderno. Aí quando tem uma blitz, por exemplo, que vai fazer blitz, né, os funcionários, eles têm que se desfazer de tudo isso, porque isso pode dar digamos, eles podem responder por organização criminosa por ter esses documentos. Aí eles jogam tudo fora, se desfazem de tudo. No dia seguinte eles têm que fazer tudo de novo, eles vão na cela de cada um para pegar o nome, tal, de cada um. Enfim, então é uma coisa precária, mas ao mesmo tempo ela funciona. Isso é muito, muito estranho, assim, né? Enfim. E, finalmente, né, tem uma pergunta que eu não anotei de quem é, mas sobre os presos doentes nas prisões, né, o Drauzio fala do HIV e tal. As penitenciárias aqui em São Paulo, eu acho que isso é no Brasil inteiro, elas praticamente não têm assistência à saúde. A ampla maioria das penitenciárias não tem médicos, só tem, quando muito, enfermeiros ou auxiliares de enfermagem. Não tem tratamento, não tem medicamento. O único medicamento que distribui quando não está em falta são dipirona. Então, o preso, eu tô com dor, tô com úlcera, tô com câncer. A única coisa que ele recebe é uma dipirona. Eu não falei no começo, acabou passando, mas eu fui durante 6 anos membro do Conselho da Comunidade, da comarca aqui de São Paulo, né? A gente é um órgão auxiliar do Poder Judiciário, a gente é um órgão da sociedade civil, então a gente ia fazer visita nos presídios, fazia relatório, e que esse relatório ia para o juiz, para o Ministério Público e para a SAP. E não dava, ficavam indo e voltando, enfim. Então, como membro do Conselho da Comunidade, a gente pegava muitos presos doentes, muitos. Então, o preso está muito doente, aí o setor de saúde, na teoria, tem que agendar uma consulta com ele em algum hospital público. Aí tem 2 meses até o dia da consulta. Só que no dia da consulta, ele tem que ter escolta para levá-lo. E aí é uma recorrência, chega no dia não tem escolta, ele não vai. Isso é uma recorrência, né? Então isso faz com que os presos vão adoecendo e vão morrendo nas prisões. Muitos presos morrem por falta de atendimento mesmo, né?
E aí, quando está morrendo, eles levam para o hospital, para emergência, mas muitas vezes, então, tem uma quantidade muito grande de presos que morrem no hospital. Porque quando eles vão, já é uma situação tão grave que é irreversível. É muito, muito, muito comum encontrar presos doentes e com doenças graves, né? Nossa, eu já encontrei assim, nossa, foi nesses anos todos de pesquisa, são muitos presos doentes. Muitas imagens, assim, de feridas, presos com a bala, que acaba de chegar e está com a bala ainda, e nem sequer levaram para uma cirurgia para tirar, preso com bala na coluna, aquelas grades nas pernas, sabe, aquelas grades, né, e toda infeccionada, porque já está há muito tempo ali, então toda infeccionada, presos com um monte de furúnculos, problemas de pele os mais variados, câncer terminal. Uma vez pegou era um senhor, mais de 70 anos, ele estava assim já quase morrendo, um câncer terminal. É uma coisa que desola-se, né? A gente, como membro do Conselho da Comunidade, às vezes ligava na hora, iria na sala diretora de saúde e falava, olha, marca uma consulta agora para ele. Então, ela marcava naquela hora para aqueles presos que estavam numa situação muito grave. Enfim, mas é isso, é uma coisa de enxugar gelo, porque é muito, muito preso, situação gravíssima e não tem o atendimento, né? Então, essa é uma dimensão que a gente nunca fiz pesquisa sobre isso, porque nas minhas pesquisas, enfim, né, as questões eram outras, mas isso sempre perpassou essa atuação. E aí um detalhe, né, que tem a ver com as minhas pesquisas. Quem distribui os remédios em muitas unidades prisionais são os membros do PCC. Então, o setor de saúde entrega para eles tudo que tem de remédio. E eles é que fazem a distribuição. Eles dizem, né, então eu tenho que ver quem está mais grave, quem está precisando administrar. Eles depende, é tudo uma negociação, porque entre os próprios presos também, eles dizem muito isso, né? Que já são vinculados às facções, por exemplo, quando você dá a ele a prerrogativa de distribuir medicamentos ou distribuir qualquer outra coisa. Então você empodera, porque eles dizem, no PCC eles dizem tudo é muito democrático, eles dizem isso, mas nas relações ali internas a gente sabe que não é tudo exatamente assim, né? Então há muitas negociações ali que a gente às vezes nem percebe, né? Então o problema da saúde é um problema gravíssimo, né, dentro dos espaços prisionais. E é só que o HIV ainda tem, mas esse não é mais o principal problema, mas a tuberculose é um problema muito grave. Cansei de pegar preso, de conversar com ele depois de saber que ele está com tuberculose, e muitas vezes fica tudo misturado, não tem separação. É algo assim, um problema terrível a tuberculose, ainda hoje, né? Finalmente, a questão do Jefferson, né, sobre música e artes. Olha, Jefferson, quando eu visitava o Carandiru, as prisões modelos mais antigos, elas tinham mais espaços. Então, você tinha as rodas de capoeira, você tinha manifestações várias de música, de vários tipos, né? Artística também, tinha vários presos que pintavam quadros, faziam esculturas, etc. Nas unidades mais atuais, né, enfim, que são construídas mais recentemente, e por conta também dessa expansão das facções, de tudo isso, os espaços das unidades prisionais são muito pequenos, muito segmentados, então você quase não tem espaço para nada. É muito pouco espaço, e muita gente, né, obviamente a superlotação é cada vez, né, maior, então você não tem espaço. Eu não vejo nas últimas entradas que eu tive na prisão, manifestações culturais, não vi. É muito marcado pela religiosidade, pelos evangélicos, né? Isso marca muito a prisão.